bom dia. Graças a Deus, mais um dia, mais uma oportunidade que Deus nos concede. Estarmos aqui juntos para aprendermos de Deus, aprendermos da sua palavra e podermos tirar proveito daquilo que a palavra de Deus ao longo dos anos, por meio da sabedoria, por meio do entendimento que ela nos dá, e assim podemos praticar no nosso dia, no nosso cotidiano, e assim podemos ter uma vida muito melhor. Como eu sempre falo, a Bíblia é um grande manual de instrução para as nossas vidas. E quando nós começamos a estudar esse manual, começamos a aprender a usar esse grande equipamento, esse grande máquina que Deus criou, que é o ser humano. Ontem, na verdade, nós viemos falando esses dias todos sobre a questão do jardim, né, a criação de Deus. E ontem nós falamos em Gênesis 3:1, né, a respeito da serpente. E eu queria dar uma continuidade nesse assunto. Ontem nós falamos que sempre tem serpentes, nós precisamos reconhecer essas serpentes, e a serpente, como um todo, ela sempre vai estar lá, né? A serpente estava no jardim que Deus criou, o jardim do Éden, o paraíso, como muitos conhecem, e mesmo ali, diante de tudo maravilhoso, tudo perfeito que Deus criou, havia a serpente para poder incitar, né, o casal Adão e Eva que lá estavam, seus filhos, e assim acabar com que eles tomassem esse grande prejuízo que foi a perda do direito de viver no paraíso, né? E isso impacta as nossas vidas até os dias de hoje. Todos nós somos impactados por essa decisão que Eva tomou de dar ouvido à serpente. Então ontem nós comentamos a respeito da serpente, das suas ações. Dizemos que em todos os setores, em todas as empresas, em todos os lugares, em todas as famílias, sempre vão haver serpentes, e é mistério que existe, e é bom que exista, né? A serpente, que é o que nós vamos falar hoje, tem os seus lados positivos, tem seus lados negativos. Então, nós vamos dar continuidade nesse assunto hoje, falando a respeito dos 3 tipos de serpentes que temos, né? Quem lembra das aulinhas de biologia lá da 5ª série, né? Lembra que a gente aprendia que existem 2 tipos de serpente, né? A serpente venenosa e as serpentes não venenosas, as peçonhentas e não peçonhentas. E ali nos livros eles falavam como é que você olha para saber se é ou se não é, pelo formato da cabeça, pela ondulação da mandíbula e tudo mais, que são detalhes que sinceramente a gente dificilmente vai ficar olhando se você está andando no mato. Eu sempre gostei muito de andar no mato, de fazer caminhada, caçar no meio do mato. Então quem está no meio do mato não tem tempo, quando ele vê a cobra, ele não tem tempo de olhar para a cara dela, fazer um exame mais apurado, né, para saber se ela é realmente peçonhenta ou não peçonhenta. É claro que a gente tem que aprender isso para, no caso de um acidente, no caso de alguém estar fazendo alguma coisa e uma cobra picar, ele ter a oportunidade ali de, se ele conseguir pegar o animal, né, e verificar pelas características para saber que animal que é, e assim ficar mais fácil até na hora de um socorro, no caso de uma cobra venenosa, de aplicar a medicação correta. Mas quando nós olhamos isso para o cotidiano, a nossa vida, pensando aí no contexto de empresas, né? Quando nós olhamos para isso dentro do universo do trabalho, dentro do universo de uma equipe, que ali vão ter serpentes, então ali fica mais fácil, né? A gente vai ter um convívio maior nesse serpentário e poder identificar as serpentes que lá estão. E aí nós vamos ter as serpentes peçonhentas e as não peçonhentas, né? As não peçonhentas, como nós dissemos ontem, e eu gosto muito desse exemplo, é um exemplo que sempre quando eu toco nesse assunto, que a gente vai falar de pessoas e tudo mais, nós temos as não peçonhentas que são igual a coral falsa. No Brasil nós temos uma cobra chamada cobra coral, uma cobra vermelha, preta e branco, e um veneno muito forte, ela tem um veneno muito forte. Mas existe a coral falsa, que não tem veneno, que ela na realidade ela é um tipo de uma cobra cipó colorida, e ela não tem veneno, mas ela causa medo, espanto, né? Porque quem vê aquela dali pensa que é uma coral e sai correndo. Então também nas equipes nós temos as coral falsas, que são aquelas cobrinhas que causam medo, mas que quando você olha ela mais a fundo, quando você pesquisa ela, você vê que ela não é uma cobra que causa dano, mas ela causa medo.
E isso nas equipes é até interessante, é muito bom ter. Eu comentei em alguns vídeos para trás de uma certa empresa que eu fui fazer um trabalho com eles, o dono é muito amigo meu, e fui fazer um trabalho com eles lá no Goiás. E tinha uma pessoa que era um fofoqueiro de marca maior. Não era aquele fofoqueiro mentiroso. Ele fofocava o que era de verdade mesmo. Se você falasse para ele, falasse, nossa, rapaz, eu comi uma comida estragada ontem, estou com um desarranjo intestinal aqui, ficando que daqui a pouco todo mundo sabia que você estava com diarreia. Então ele era aquela pessoa que fazia, e era uma pessoa muito antiga na empresa, uma pessoa que o dono gostava muito. E ali a gente começou a conversar, eu falei para ele, não, rapaz, isso é perfeito. Por quê? Ele é aquela coral falsa, né? Aquela cobra que todo mundo acha que é uma cobra peçonhenta, mas não, ele não tem peçonha, não tem mal, não tem veneno. Então o que, que nós fizemos? Nós começamos a usar ele como interlocutor. Né? Eu coloquei ele para fazer as divulgações positivas. Como a gente sabia que o camarada era fofoqueiro, a gente colocava as divulgações positivas para ele e ele se encarregava de contar para todo mundo e fazer com que a notícia chegasse para todo mundo. Né? É claro que a notícia não chegava tão perfeita como se fosse de uma forma que deveria ser, uma comunicação mais direcionada, mas chegava e cumpriu o efeito dela. Então, esse tipo de pessoas que tem em todas as equipes, todas as empresas têm, as corais falsas, são aquela pessoa que parece ser perigoso, que é uma pessoa mexeriqueira, tudo mais, por todos os males que isso tem, ele é desse tipo, mas ele não transmite peçonha, ele não modifica a história, né? Ele pega a história e leva a história do jeito que ele ouviu. Ele só não tem controle dos seus dentes para que mantenha a boca fechada, para que a língua não venha difamar ninguém. Então ele não consegue ter esse controle e acaba revelando os segredos, né? E a própria Bíblia vai dizer que aquele que conversa demais revela segredos e isso não é bom. Então nós temos esse tipo de pessoas nas equipes, que são as cobras não peçonhentas. São cobras, causam dano, se você não souber ali colocar, tratar esse assunto no meio da sua equipe, ela vai causar danos, mas se você souber lidar com ela, você vai tirar proveito do malefício que ela faz. Outros tipos de cobra, já na categoria peçonhenta, são as peçonhentas pequenas. Não que elas são pequenas as cobras, pode ser grandes, mas são peçonhentas pequenas, que são aquelas cobras que não têm uma quantidade de veneno suficiente para causar um grande dano. Né? São cobras de potenciais de risco menor, que, bom, se ela der uma ferroada em alguém, se ela picar alguém, morder alguém, ela vai acabar trazendo dano, né? Vai machucar, vai ferir, vai doer, mas não é uma cobra que vai causar uma necrópsia local, não é uma cobra que vai causar um risco de morte. Então, são cobras perigosas, você precisa estar atento com ela e cuidar para que ela não venha a machucar. Essas cobras são aquelas cobras que machucam pessoas. E como é que a gente identifica isso nas empresas, nas equipes que nós tratamos? São aquelas pessoas que estão sempre rodeando, procurando uma fraqueza da pessoa, procurando um ponto fraco da pessoa, para que ela possa injetar sua porção de veneno. Ainda que não seja aquele veneno de peçonha mortal, mas ele é um veneno que vai causar dor, que vai machucar, que vai desestabilizar. Porque a pessoa, depois que leva uma mordida de cobra, ainda que o veneno não venha matar, mas ele vai causar dor, vai causar confunção, vai causar febre, vai fazer com que essa pessoa se afaste das suas atividades. E isso tem muito, mas muito, que são aquelas pessoas que sempre, elas estão astutas, né? Elas estão com a sua linguinha, está procurando, né? Todo mundo sabe que o radar da cobra é só a sua língua, né? Por isso que a cobra, quando ela está caminhando, ela põe a língua para fora, que é a sua forma de radar. Ali, aquela língua, ela tem uns sensores nela que captam o calor das suas presas, que vai pegar, sentir as movimentações. A cobra, como se diz, né? Ela é surda, mas ela consegue captar, assim como o morcego, que anda por sonar, né? Que vai emitindo sons. Ela também, com a sua língua, ela ali consegue localizar sua presa. E tem muitas dessas cobras nas empresas, nós temos que ficar atento com a linguinha dela. Para onde está indo a linguinha dela, que ela deve estar procurando
as suas presas. Então essas cobras nós precisamos ter muito, mas muito cuidado com elas, porque são aquelas cobras que ainda que ela não mate a tua equipe, ainda que ela não mate os membros da sua equipe, mas ela vai desestabilizar sua equipe, ela vai fazer com que sua equipe seja enfraquecida. Ela vai buscar aquelas pessoas que são da sua equipe, que estão mais próximas dela, e injetar uma porção do seu veneno e causar danos na sua equipe. Ainda que não sejam danos irreparáveis, mas causa danos. E por fim, nós temos as serpentes de peçonha mortal, né? Nós temos as cascavéis, as mamba-negras, as najas e por aí vai, e outras espécies de cobra. Não sou especialista em cobra, eu conheço algumas, eu sou o urutu-cruzeiro, que era muito comum lá no Brasil, jararaca. Então tem sempre essas cobras, que são cobras de peçonha mortal. Essas cobras são aquelas que, quando elas atacam, né, quando elas mordem a sua presa, se não tiver um recurso para que essa pessoa possa ser socorrida muito rapidamente, intervenções locais de isolamento de veneno, aquela situação que a gente aprende na escola, um torniquete, sugar o veneno, cortar o local, toda aquela ação dali, esse veneno vai se espalhar, e se espalhando o dano vai ser muito grande, né? Eu particularmente já conheci pessoas que foram picadas e tiveram que perder a perna. Um amigo nosso que levou uma mordida de uma jararaca e teve que perder a perna. Já tantos outros que vieram a óbito após uma mordida de cobra. Então essas cobras peçonhentas, nós temos que ter muito, mas muito, muito, muito cuidado com elas. E essas são as cobras que nós temos que caçá-las e colocá-las isoladas, levar ela para lugares em que elas não vão causar dano. Eu comentei aqui ontem, lá de quem mora no Brasil, por exemplo, em São Paulo, nós temos lá o Instituto Butantan, que é onde são fabricados os soros antiofídeos, não só do Brasil, mas de boa parte da América do Sul. Então, o que é feito ali? São pegas essas serpentes venenosas, essas serpentes mortais, levadas para lá, extraído o veneno delas e com o veneno dela fabricado o soro. E é isso que nós temos que fazer dentro da nossa equipe, quando nós identificamos essas cobras perigosas, né, essas cobras altamente venenosas. Como eu disse aqui ontem, às vezes tem algumas pessoas que acham que é só matar, vou matar e acaba. E eu coloquei esse exemplo. Se você quiser, depois pesquisa por aí para você ver. Uma cobra venenosa, essas cobras muito venenosas, mesmo depois de morta, se alguém pegar e se ferir com os espinhos dela, ainda assim ele pode ser dano. Ele vai ter necrose e tudo mais, porque mesmo depois de morta ela ainda causa dano. Então, nem sempre a melhor saída para você é tacar o pau na cabeça dessa cobra e tentar matar essa cobra. Não, o que você vai precisar de fazer? Você vai precisar de colocá-la em lugar seguro para que você possa extrair o veneno dela e com o veneno fazer antídotos, com o veneno fazer o soro antiofídico, né? E o que é esse soro antiofídico? É você pegar aquele veneno, trabalhar aquele veneno, descobrir as características desse veneno para que você possa imunizar uma pessoa depois que ela seja picada ou mordida por essa cobra. E aí nós vemos algo muito interessante, né? Quando a gente fala de cobra, foi um texto que me vem à mente, que está lá em Provérbios 6, do verso 16 até o 19, que vai falar das coisas que Deus detesta, das coisas que Deus não gosta, e lá ele vai falar assim, existem 6 coisas que Deus detesta, mas a 7ª ele abomina. E essa 7ª coisa, que é o verso 19, que ele abomina, são aqueles que transmitem contenda, que geram contenda entre os irmãos. Ou seja, aqueles que geram contendas entre equipes, entre famílias, entre irmãos, entre pessoas, são pessoas que Deus detesta, Deus tem ódio, Deus tem nojo. Então, são essas pessoas, são essas cobras altamente peçonhentas, né, que Salomão descreve aí no versículo 19, é que nós temos que trabalhar com elas. Nós temos que lidar com essas cobras peçonhentas. E isso é uma grande missão para um grande líder, ele ter esse cuidado de saber
utilizar, tirar o veneno para que esse veneno não venha a ser injetado nas pessoas da sua equipe, mas sim tirar esse veneno e produzir o soro antiofídico, para que quando alguém for picado, ele ter esse soro. E como é que isso funciona na prática? É você identificar o modus operandi dessas pessoas, né? A forma com que elas dão o bote, a forma com que elas mordem, e a partir daí, né? A partir dessa picada, dessa mordida da cobra, você começar a analisar, estudar e criar um soro. O que é o soro? É treinamento. É você treinar a sua equipe de identificar essas cobras e tomar cuidado com elas, né? Você tem que tomar os cuidados necessários com elas, de manipulação, de ajeito. Você pode reparar, se vocês veem em programas de televisão, alguma coisa, quem vai manusear essas serpentes, eles têm lá uma ferramenta própria que vai isolar a cabeça da cobra, pegar. Normalmente ele não pega sozinho, pegam de 2 ou até de 3, dependendo da cobra, para que essa cobra não venha causar danos. E é isso que nós, como liderança, precisamos fazer. Nós precisamos pegar essas cobras, tirar o seu veneno, ou seja, e aplicar isso em treinamento. Treinar a nossa equipe para que a nossa equipe venha estar imunizada. E se algum delas tomar uma picada dessa cobra, já ter o soro antiofídico, já ter o soro para poder tratar ali de imediato, para que o dano seja menor, para que essa pessoa não venha a ser necrosada a sua área, nem venha a morrer de acordo com essa mordida dessa cobra. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido claro para vocês essa mensagem, que vocês possam, a partir dela, poder identificar melhor essas cobras e tratar elas melhor de acordo com as suas espécies. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Tenha um dia excelente na presença de Deus. Um forte abraço.